Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago neste vídeo os números da pesquisa divulgada pela IPESP neste dia 3 de novembro para a Presidência da República. Mas antes de falar deles, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, comente aqui embaixo alguma coisa, porque isso nos ajuda muito no engajamento que colabora para o fortalecimento do nosso trabalho aqui. Pessoal, então a pesquisa foi feita entre os dias 25 e 28 de outubro. Ela ouviu 1.000 pessoas e a margem de erro é de 3,2 pontos para mais ou para menos. E aqui o bacana é que dá para a gente comparar com os números coletados entre os dias 22 e 24 de setembro, porque não fizeram modificação nos cenários. Isso é bacana. Vamos lá então para o cenário 1, que traz Lula com 42%, ele tinha 43%, Bolsonaro, que tinha 28%, manteve. Ciro Gomes tinha 11, manteve o mesmo percentual. João Dória, que tinha 5, oscilou um ponto para baixo, foi para 4. Mandetta, que tinha 4, oscilou um ponto para baixo também, foi para 3. Rodrigo Pacheco manteve os 2%. A gente somar branco, nulo e que não sabem, dá um total aqui de 10%. No cenário 2, também pouca alteração. Lula tinha 42, também oscilou um ponto para baixo, foi para 41. Bolsonaro manteve os 25, Ciro Gomes manteve os 9, Sérgio Moro, que tinha 7, oscilou um pontinho para cima, foi para 8, Mandetta manteve 3%, Datena 3%, mas não será mais candidato, porém esse levantamento foi feito antes do anúncio oficial. Eduardo Leite manteve os 3%, Datena também tinha 3% antes, é bom destacar. Rodrigo Pacheco tinha 1, oscilou para 2, Simone Tebet 1, continua. Alessandro Vieira não pontuou antes, também não pontuou agora. Nulos e brancos aqui um percentual muito baixo de apenas 3%. Nesse cenário mais cheio, se a gente soma os candidatos nem Lula nem Bolsonaro, nós temos aqui 29%, 4 a mais que o atual presidente, o que mostra que se realmente houver talvez ali uma união maior para 2022, pode ser que a gente consiga ter mais chances de quebrar a polarização, mas mesmo que não haja essa união, é perfeitamente possível que um outro candidato vá para o segundo turno, tudo indica aqui que no lugar de Bolsonaro. Analisando um pouco dos nomes aqui, Lula oscilou um ponto para baixo nos dois cenários, dentro da margem de erro, mas vamos observar se isso será uma tendência de queda que outros institutos já conseguiram captar. Bolsonaro estagnado nessa e também em outras pesquisas, o que chega a ser surpreendente pela tragédia que é o seu governo. Nesse mesmo instituto aqui, nós observamos que 24% consideram seu governo ótimo ou bom. Impressionante. E esses mesmos 24% acham que a economia está no caminho certo. Lembrando que o assunto economia é o que mais impacta na popularidade de um presidente. Já 67% afirmam considerar que a economia está no caminho errado. Esse número era 64% em setembro. Então teve um crescimento de 3 pontos. Essa percepção, acredito, ficará cada vez maior e isso pode impactar diretamente na aprovação do presidente. Ciro Gomes aparece em terceiro nos dois cenários, está consolidado. No cenário 1, chama a atenção que ele tem 11, o Dória, que é o quarto colocado, 4%. Por isso muita gente brinca que querem achar a terceira via, quando na verdade muitos desses que brigam para ser terceira via tem que ver quem vai ser a quarta ou a quinta via. No cenário 2, Ciro aparece um ponto a mais que Sérgio Moro, que ninguém sabe realmente se vai ser candidato. Me parece que a intenção do Podemos é sim apresentá-lo agora como pré-candidato e ver como que vai ficar a pesquisa. Se ele decolar, aí realmente talvez pode ser que ele se anime. Se não decolar, que é o que eu acho que vai acontecer, eles podem recuar Sérgio Moro e lançá-lo ao Senado por Paraná. Eu acho mais difícil lá, porque Álvaro Dias é do partido que está acolhendo o Sérgio Moro e há especulação para que ele seja lançado pelo estado de São Paulo numa dobradinha com João Dória. Vamos aguardar e ver. Mas voltando aqui à questão do Ciro, essa dúvida que paira sobre o Sérgio Moro ou sobre os candidatos do PSDB, ela não existe sobre Ciro. Ciro é sim um pré-candidato, que não pode falar ainda candidato, mas está tudo organizado dentro do partido, tem militância, tem se movimentado, tem se articulado, tem se posicionado fortemente contra os desmandos do governo Bolsonaro, algo que não se vê nos outros pré-candidatos. Até mesmo Lula se posiciona muito timidamente em relação a alguns assuntos importantíssimos, como, por exemplo, essa questão da Petrobras. Ciro tem um projeto
já escrito, apresentado o ano passado em forma de livro, e não é só isso, tem defendido dia e noite esse projeto em lives, em entrevistas, o que faz com que ele seja atacado por bolsonaristas e lulistas. E mesmo assim, Ciro tem resistido. Vários outros pré-candidatos já tiveram bem mais do que tem hoje e caíram. Mandetta é um caso, Mandetta chegou a ter muito mais de 10%. Hoje aparece aqui com 3, 4, 5, dependendo do instituto. Então o Ciro tem resistido. Muita gente às vezes questiona, mas o Ciro não decola. Nesse momento em que toda semana lançam um pré-candidato diferente, uma confusão danada. Datena era, não é mais, Simone Tebet agora diz que vai ser mesmo, Pacheco, Alessandro Vieira, agora o Daciolo, enfim, Felipe Dávila pelo Partido Novo agora que volta a apresentar um nome, e aí um nome sai, outro entra, tá uma confusão nas pesquisas. Então o eleitor não está tão preocupado ainda com eleições. E mesmo assim, estar em terceiro e sendo o único candidato a aparecer na grande maioria das pesquisas com 2 dígitos, realmente é algo importantíssimo para o Ciro, mostra para os outros concorrentes que ele tem um eleitor firme. E essa consolidação nesse patamar de 10, 11% é importante para o Ciro porque, além de firmá-lo em terceiro, dificulta o crescimento de quem está atrás, que aí gradativamente vão desistindo. Datena é um caso, não tenhamos dúvida, se o Datena tivesse aqui com 12, 13, 14%, ele não teria desistido, mas como não decola e parte disso também é porque Ciro está consolidado, acaba que vai desistindo, como já desistiu o Huck, Amoedo, Danilo Gentili chegou a aparecer também em algumas pesquisas, e Datena, que saiu do PSL, que está em processo de fusão com o DEM, formando União Brasil, vai para o PSD e tudo indica que apoiará Ciro Gomes. Isso, claro, caso Datena realmente saia da televisão e entre de vez na política. A maior aposta é que ele concorra ao Senado pelo estado de São Paulo, e se isso realmente acontecer, com esse apoio que ele vai dar ao Ciro, ele já diz que topa qualquer parada aí para apoiar o projeto do Ciro. É um palanque fortíssimo no principal colégio eleitoral do Brasil, tendo Datena que é alguém extremamente popular e que consegue dialogar também com o campo mais conservador, que é importante para o Ciro crescer, enfim, tirar Bolsonaro do segundo turno, o que é o cenário mais provável, embora é bom destacar e reforçar, não é algo tão fácil. Mas temos aí 11 meses para mudar essa realidade. E sobre Sérgio Moro, que nas últimas semanas teve o seu nome falado à exaustão. A mídia colocou o Moro, enfim, para ser debatido nas manchetes e tudo mais. Ele que esteve no Brasil conversando com pessoas da política, enfim, articulando realmente a sua mudança para cá de volta, a sua entrada no Podemos, que está marcada agora para o dia 10 de novembro. E eu até achei que o Moro fosse crescer mais, por conta dessa exposição que ele teve mais recentemente, enfim. E mesmo assim ele só oscilou 1 ponto dentro da margem de erro. E Moro no dia 25/10, no Twitter, teve um pequeno aperitivo do que ele vai ter que enfrentar daqui para frente. A hashtag que subiu e foi um dos assuntos mais falados foi Moro na cadeia. Isso aqui é para mostrar que as eleições do ano que vem não serão eleições fáceis e esses candidatos que tentarão ocupar o espaço do Bolsonaro na direita sofrerão muito. O próprio Moro já teve quase 20 pontos no ano passado, agora aparece aqui com 8. Repito, Mandetta já teve muito mais e agora já desidratou bastante. A gente percebe o próprio Dória como que ele é muito atacado pela ala bolsonarista, então Moro vai ter que lidar com isso. Como é que ele vai resistir? Vamos aguardar e ver. O que me preocupa mais sobre o Moro é o que ele pensa sobre saúde, economia, educação, infraestrutura, tantos assuntos que um presidente tem que ter um conhecimento mínimo. A agenda dele, única, que é combate à corrupção, nessa pesquisa foi apontada como sendo a agenda principal para 6% dos eleitores. O que demonstra que ele vem com esse discurso de combate à corrupção, que é importante, claro que é, ninguém é a favor da corrupção, mas esse discurso aqui me parece que não vai ter mais o apelo que teve em 2018. Até porque Bolsonaro se elegeu baseado nisso e deu no que deu. E o assunto economia, quando você junta ali desemprego, inflação e tal, ele dá 44%. E no assunto economia, eu acho que ninguém melhor do que Ciro Gomes tem apresentado as respostas e as soluções para aquilo que a gente precisa. Falando do João Dória e Eduardo Leite, 4%, 1% e 3% o outro. Mesmo com toda a exposição, sendo governadores de estados importantes, no caso do Dória, o maior colégio eleitoral do país, tendo as prévias do PSDB, eles estão viajando, ocupando o noticiário e mesmo assim não decolam. No caso, o Leite manteve os 3% do mês passado, João Dória oscilou 1 ponto para baixo. Mandetta, Pacheco, Simone Tebet, Vieira, acho que estão aí mais para testar os seus nomes, o que é algo legítimo, faz parte, é normal
que um partido, percebendo o clamor que existe na sociedade por uma alternativa, é natural que os partidos apresentem os seus nomes. Isso faz parte, está tudo certo. Mas não decolando, eles recuam, como alguns já recuaram, e poderão tentar a vaga de vice de um outro candidato. Ou fortalecer projetos nos seus estados. No caso Mandetta, eu acho que ele pode sair como senador pelo seu estado. Enfim, Pacheco talvez entrar como vice de um ou outro candidato. Vamos aguardar e ver. Para o segundo turno, nós temos aqui alguns cenários. Eu não vou nem trazer comparativos para o vídeo não ficar muito extenso, mas o que teve aqui foi a oscilação de 1 ponto para mais ou 1 ponto para menos. Lula venceria todos os candidatos. Contra Bolsonaro seria 50-32, contra Moro 52-34, contra Dória 51-23, contra Leite 50-22. Ciro venceria Bolsonaro 44-34, Dória também derrotaria Bolsonaro 40-35, Leite venceria Bolsonaro 37-34. E eu deixei por último um cenário que traz Lula derrotando Ciro 49-29. Isso aqui é um retrato do momento, não vou questionar o Instituto. Mas o que acontece aqui é que o eleitor considerado de direita, quando ele vê dois candidatos de centro-esquerda, ele tem dificuldade de definir. Mas eu acho que quando realmente chegar no segundo turno, que tiver lá Lula e Ciro, dificilmente o eleitor anti-PT, que ficou no primeiro turno com Bolsonaro, com Moro, que ele não vá com o Ciro, porque o Ciro hoje transita melhor no centro e na centro-direita do que o Lula. E as críticas que o Ciro faz ao Lula até facilita para que esse eleitor enxergue no Ciro também um candidato contra os erros e desmandos do governo petista. Foram 4 mandatos cheios de erros e o Ciro tem apontado isso. Então, esse movimento do Ciro hoje, de uma crítica mais dura ao PT, ao Lula e à Dilma, pode facilitar lá na frente ele receber o voto desse eleitor que não quer o Lula. E eu acho, inclusive, que num segundo turno, eleitores que votaram no Lula no primeiro com medo do Bolsonaro, podem no segundo, vendo o Ciro do outro lado, migrarem do Lula do primeiro votando no Ciro no segundo, porque aí o fantasma do fascismo sumiu, não está lá mais. Então esse é um movimento que a gente vai ter que observar daqui até as eleições. E o que eu tenho insistido sempre aqui no canal, não é hora de empolgação nem de desânimo, mas de continuar fazendo o máximo para que o Brasil discuta projeto, debata as ideias, porque é a partir disso que a gente vai conseguir transformar esse Brasil que vive sendo o Brasil do futuro no Brasil do presente. A gente tem que parar de votar porque odeia esse ou porque odeia aquele. A gente tem que votar agora com esperança, votar no melhor e não votar no menos pior. Menos pior a gente vota no segundo turno quando o que a gente escolheu no primeiro não está. Esse é um ponto importante, porque em 2018, muita gente foi para a urna e disse, pelo menos tiramos o PT. Agora tem muita gente dizendo, eu vou no Lula porque pelo menos vamos tirar Bolsonaro. E de pelo menos aqui, pelo menos ali, o Brasil vai se afundando. O Brasil tem jeito, mas é preciso então debater projeto, ideia, e é isso que a gente defende aqui nesse espaço, que é o canal Politizando.